Jeremias, capítulo 49. Profecia acerca de Amon. A respeito dos filhos de Amon. Eis que assim diz Yahvé, o Senhor. Porventura Israel não tem filhos? Será que não tem descendência nem herdeiros? Por que então Milcom, Moloque, deus dos Amonitas, tomou posse de Gade? Explicai, pois, por qual motivo seu povo vive nas cidades de Gade. Portanto, diz o Senhor, certamente dias virão em que farei soar o brado de guerra contra Rabá dos Amonitas. Então ela será reduzida a um monte de entulho e os seus povoados e aldeias serão consumidos pelo fogo. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, deserdará os que o deserdaram. Palavra de Yahvé. Lamentai e chorai, pois, ó Esbom, porquanto a cidade de Ai está arrasada. Clamai, ó moradores de Rabá. Trajai vossas vestes de luto e lamento. Cingi-vos de cilício e pranteai. Fugi depressa para onde for possível, porquanto Moloque irá para o cativeiro juntamente com seus sacerdotes e príncipes. Ora, por que te orgulhas de teus vales, de todas as tuas terras férteis, ó filha rebelde? Tu que depositas tua confiança nas riquezas que possuis e ainda exclamas: quem haverá de me atacar? Pois então, farei com que tenhas pavor de tudo o que está ao redor de ti, afirma o Senhor, Todo-Poderoso dos Exércitos. Eis que sereis dispersos cada um de vós para uma direção diferente, e ninguém mais conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, passados esses acontecimentos, eu mesmo restaurarei a sorte dos amonitas, assegura Yahvé. Profecia acerca de Edom. Palavra em relação a Edom. Assim diz o Eterno, o Senhor dos Exércitos. Ora, será que já não há mais bom senso nem sabedoria em Temã? Porventura o bom conselho desapareceu dos prudentes? Será que a sabedoria que neles habitava apodreceu? Dai meia volta e fugi depressa. Escondei-vos em cavernas profundas, ó moradores de Dedã, porquanto trarei sobre ela a destruição de Esaú, assim que chegar a hora em que a castigarei. Se aqueles que colhem uvas viessem a ti, não é certo que te deixariam apenas alguns cachos? Se roubadores surpreendessem a ti durante a noite, não saqueariam somente o que lhes fosse interessante? Mas eu despi totalmente a Esaú e devastei seus esconderijos, de tal maneira que ele não terá a menor condição de se ocultar e refugiar-se. A sua descendência, assim como seus irmãos e vizinhos, estão absolutamente arrasados, e nem ele próprio existe mais. Deixa os teus órfãos, eu mesmo cuidarei deles e protegerei suas vidas. E as tuas viúvas confiem na minha pessoa. Porquanto, assim diz o Senhor, se aqueles para quem o cálice não estava sentenciado tiveram que bebê-lo, por que deverias tu permanecer totalmente impune? Ora, certamente não passarás sem a devida punição, mas deverás tomar o cálice do castigo. Eis, portanto, que juro por mim mesmo, afirma o Senhor, que Bosra ficará sob ruínas e completamente destruída. Ela se tornará objeto de ridículo, humilhação, vergonha, desolação e desgraça. E todas as suas cidades serão amaldiçoadas e ficarão desertas para sempre. Os pecados e o castigo de Edom. Então, eis que ouvi uma profecia da parte de Yahvé. Um mensageiro foi mandado às nações para lhes comunicar: ajuntai-vos e vinde contra ela. Levantai-vos para a guerra, preparai-vos para a grande batalha. Eis que farei de ti uma nação insignificante entre todas as demais. Desprezada serás por todos os homens. O terror que hoje te inspiras e a arrogância do teu coração te enganaram e induziram ao erro. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, nos altos penhascos, que ocupas o topo das colinas, ainda que como a águia construas o teu ninho nas alturas, precisamente de lá eu te derrubarei, adverte Yahvé. E Edom se transformará num espetáculo de terror. Todo aquele que passar por ela ficará horrorizado e zombará por causa de todas as suas condenações, pragas e feridas. Do mesmo modo como ocorrera na destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. Palavra do Senhor. E ninguém mais habitará ali, nenhum ser humano fixará residência nessas terras.
Como um leão que sobe da mata do Jordão, caminhando decidido em direção aos pastos verdejantes, de repente eu atacarei Edom e dispersarei as ovelhas para todos os lados da pastagem. Subitamente farei Edom fugir correndo pelos campos, e colocarei sobre ele quem eu desejar. Pois quem é o meu escolhido? Quem, pois, é capaz de se comparar a mim e possa me resistir? E que governador poderá me desafiar? Sendo assim, houve o que Yahvé determinou contra Edom, o que planejou contra os habitantes de Temã. Até mesmo crianças e idosos serão arrastados como ovelhas incapazes arrastadas pelas feras, e as pastagens ficarão assoladas por causa deles. Ao som da sua queda, a terra tremerá. O grito deles ressoará até o Mar Vermelho e o Golfo de Acaba. Eis que uma águia subirá, voará e estenderá suas asas contra Bosra. Naquele dia, a coragem dos bravos e valentes de Edom será semelhante à de uma mulher sofrendo as dores de parto. Profecia acerca de Damasco. E Yahvé disse o seguinte em relação a Damasco: Eis que Amate e Arpade estão perplexas, porquanto ouviram más notícias. Estão chocadas e abatidas, preocupadas com o mar que se agita. Damasco tornou-se frágil, deu meia volta para fugir, mas o pânico tomou conta dela e a paralisou. Angústia e dor se apoderaram dela, dores como as sofridas por uma mulher em trabalho de parto. Oh, como está desprezada a grande e formosa cidade, a conhecida cidade da alegria. Por este motivo, os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros ficarão atônitos e em total silêncio naquele dia, afirma o Eterno, Todo-Poderoso dos Exércitos. Atearei fogo às muralhas de Damasco, fogo de tal ordem que consumirá as fortalezas e o palácio de Ben-Hadad. Profecia acerca de Quedar e Azor. Quanto a Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou, eis que assim fala o Senhor: Levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os homens do Oriente. Seus tabernáculos, tendas e os seus rebanhos serão todos tomados de ti. Suas lonas, cortinas e todos os utensílios serão levados pelo inimigo, como também os seus vasos e os seus camelos. E lhes gritarão: Eis que há terror por todos os lados. Nesta hora, fugi sem demora. Desviai-vos para muito longe. Escondei-vos em cavernas e fendas profundas nos rochedos, ó moradores de Azor. Adverte Yahvé. Porquanto Nabucodonosor, rei da Babilônia, já tramou e fez planos a fim de invadi-los. Portanto, preparai-vos, atacai vós uma nação que está tranquila, que vive despreocupada e confiante. Orienta Yahvé. Uma nação que não tem portões trancados, cujos moradores vivem isolados de outras nações. Seus camelos se tornarão despojo e suas grandes manadas espólio para vós. Eis que espalharei ao vento aqueles que rapam a cabeça ou prendem o cabelo junto à testa, e de toda parte trarei ruína e destruição sobre vós. Palavra do Senhor. Deste modo, Azor se transformará em morada de chacais, um imenso deserto e uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum ser humano nela fixará sua morada. Profecia acerca de Elão. Esta é a mensagem de Yahvé que veio ao profeta Jeremias em relação à cidade de Elão, no início do governo de Zedequias, rei de Judá. Assim diz Yahvé dos exércitos: Eis que quebrarei o poderoso arco de Elão, a base de sua majestade diante dos povos. E trarei os 4 ventos que procedem dos 4 cantos do céu e os soprarei sobre Elão, a fim de espalhar todo o seu povo, em todas as direções, pelos 4 ventos da terra. E não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados ou extirpados de Elão. E farei que Elão desfaleça diante de seus inimigos e perante todos quantos procuram exterminá-lo. Trarei sobre eles a desgraça, o furor da minha ira, assegura Yahvé, e mandarei contra eles a guerra até que eu os tenha aniquilado. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e todos os seus príncipes, afirma o Senhor. Contudo, nos últimos dias acontecerá que mudarei a sorte de Elão. Eis que eu, Yahvé, o Senhor, tenho dito. Jeremias, capítulo 50. Profecia acerca da Babilônia.
Este é o oráculo de Yahvé comunicado através do profeta Jeremias a respeito da Babilônia e de toda a nação dos caldeus. Anunciai, pois, e proclamai entre as nações. Erguei uma bandeira, um sinal, fazei com que todos saibam. Não escondais nenhuma informação. Exclamai: eis que a Babilônia foi conquistada. Marduk, o deus caldeu, Bel, foi abatido e humilhado. Marduk está apavorado, seus ídolos estão prostrados e os seus deuses desesperados. Pois uma nação vinda do norte vem atacar a Babilônia e transformará suas terras em deserto e assolação. Ninguém mais viverá nela. Tanto seres humanos como animais fugirão apavorados. Na época em que estes acontecimentos se derem e naqueles dias de terror, declara Yahvé, a população de Israel e o povo de Judá virão juntos, pranteando e clamando pelo favor do Senhor, o seu Deus. Indagarão pelo caminho que leva a Sião e voltarão suas faces na direção dela. Virão e se apegarão com devoção a Yahvé, exclamando: vinde todos, uni-vos, pois, ao Senhor em aliança eterna, pacto que jamais será esquecido. Ora, meu povo tem sido como ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelas colinas. Elas vaguearam por montes e montanhas e se esqueceram do seu próprio lugar de repouso. Todos que as encontram as devoram. Os seus inimigos exclamaram: não somos os culpados por suas mortes, afinal foram elas que pecaram contra Yahvé, seu verdadeiro campo de justiça e paz. Sim, o Senhor, a esperança viva dos seus antepassados. Fugi depressa da Babilônia e saí todos vós das terras dos caldeus babilônios. Sede como bodes que lideram os rebanhos. Pois das terras do norte, eu mesmo haverei de organizar e mobilizar uma poderosa coalizão de fortes nações. Eis que elas tomarão posição de combate contra ela e a tomarão completamente. Suas flechas serão como valentes bem treinados que sempre cumprem cabalmente suas missões. E assim a Caldeia, a Babilônia, será toda saqueada, e todos que a saquearem sairão dela fartos. Palavra de Yahvé. Ainda que vos alegreis e vos regozijeis, ó saqueadores da minha herança, embora andeis soltos como a novilha que pisa o capim, e relincheis como os cavalos mais vigorosos. Vossa mãe ficará muito envergonhada, a que vos deu a luz se sentirá humilhada. Ela será a menor das nações, um deserto, uma terra árida e vazia. Por causa da ira de Yahvé, não mais voltará a ser habitada. Pelo contrário, ela se tornará absolutamente desolada. Todas as pessoas que passarem pelas ruínas da Babilônia ficarão chocadas e demonstrarão seu horror e escárnio por conta de todas as suas desgraças e feridas. Tomai, pois, posição de ataque em torno da cidade da Babilônia. Todos vós que manejais com grande habilidade os arcos, preparai-vos, atirai contra ela, não poupeis flechas, porque ela tem pecado contra Yahvé, o Senhor. Bradai contra ela, cercando-a, ela já se rendeu. Caíram suas grandes torres, as suas fortes muralhas estão no chão, pois esta é a vingança justa do Senhor. Vingai-vos dela também. Fazei-lhe o mesmo que ela fez aos outros. Cortai da Babilônia o que semeia, e o que trabalha bem com a foice na época da colheita. Por causa da espada do opressor, cada um retornará para o seu povo e fugirá à sua própria terra. Israel é um cordeiro desgarrado. Os leões o assustaram e o fizeram fugir apavorado. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e agora por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou-lhe os ossos. Concluindo, assim diz o Eterno, Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e toda a sua terra, assim como repreendi severamente o rei da Assíria. Contudo, haverei de trazer Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã. E com fartura saciará a sua fome nos montes de Efraim e em Gileade. Naquela época e durante todos aqueles dias, afirma o Senhor, se tentará achar alguma iniquidade em Israel, porém nenhuma falta será encontrada. Buscar-se-á por pecados em Judá, mas igualmente nenhum erro será localizado. Porquanto todo o remanescente que eu poupar estará definitivamente perdoado. Atacai, pois, a terra de Merataim, e aqueles que moram em Pecode.
Persegue, destrói e mata todos os que sobreviverem. Ordena Yahvé: fazei tudo de acordo com as minhas ordens. Eis que na terra há estrondo de batalha e de grande destruição, como foi despedaçado e aniquilado o martelo de toda a terra. Como a Babilônia ficou assolada perante todas as nações. Preparei ciladas e armadilhas para ti, ó Babilônia, e fostes apanhada antes mesmo que pudesses perceber. Foste encontrada e aprisionada, pois te colocastes contra Yahvé. O Senhor abriu seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano todo-poderoso dos exércitos tem trabalho para realizar na terra dos caldeus babilônios. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, transformai-a em escombros e arrastai-a completamente. Não lhes deixeis remanescente. Exterminai todos os seus jovens guerreiros, como se fossem novilhos que descem ao matadouro. Ai deles, porquanto chegou o seu dia, o momento preciso de serem castigados. Esta é a voz dos que fogem e escapam da terra da Babilônia para proclamar em Sião o dia da vingança de Yahvé, o nosso Deus, a hora da vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que preparam arcos, acampai ao seu redor. Ninguém escape dela. Retribuí-lhe de acordo com a sua obra. Fazei a ela o mesmo que fez aos outros, porque agiu com arrogância contra a pessoa de Yahvé, contra o Eterno, o Santíssimo de Israel. Por isso, os seus jovens tombarão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele terrível dia da vingança. Adverte o Senhor. Vê, eis que me disponho contra ti, ó nação insolente, afirma o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos, porquanto chegou o seu dia, a exata hora de ser castigada. A arrogância e todo o petulante tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as cidades da Babilônia, e um grande fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim revela o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos. Os filhos de Israel estão sendo oprimidos do mesmo modo que todo o povo de Judá, todos aqueles que os levaram cativos e os mantêm presos e recusam-se a libertá-los. Mas o seu Redentor é poderoso. O seu nome é Yahvé dos Exércitos. Com toda certeza ele defenderá em juízo a causa deles, para dar paz e descanso à terra, mas grande preocupação aos moradores da Babilônia. Eis que a espada da guerra virá sobre os babilônios, afirma Yahvé, contra todos os cidadãos da Babilônia e principalmente contra os seus líderes, governantes e sábios. Uma espada contra os teus falsos profetas. Eles se tornarão bravateiros, homens tolos. Uma espada contra os teus guerreiros. Eis que eles ficarão sobremodo apavorados. Uma espada contra os teus vigorosos cavalos de guerra e contra todos os estrangeiros mercenários que militam em tuas fileiras. Eis que eles se comportarão como mulheres indefesas. Uma espada contra as tuas riquezas. Eis que elas serão saqueadas. Uma espada contra as suas águas potáveis. Eis que todas secarão. Porquanto a Babilônia é uma terra idólatra, cuja devoção às imagens esculpidas tem iludido toda a sua gente. Por este motivo, criaturas do deserto e hienas farão suas moradas na Babilônia. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Do mesmo modo como Deus arrasou Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, assegura Yahvé, ninguém mais habitará na Babilônia, eis que nenhum ser humano residirá nela. Vede, pois, todos, eis que um povo vindo do norte, uma grande nação e muitos reis se mobilizaram desde os confins da terra. Eles empunham um arco e a lança, são cruéis e não têm a menor compaixão. O ruído da sua marcha decidida é semelhante ao bramido do mar. Vêm montados em seus vigorosos cavalos de guerra em formação de batalha, prontos para te atacar, ó filha, cidade de Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu os relatórios sobre eles, as suas mãos tremeram e perderam a força. Uma terrível e profunda angústia tomou conta dele e sentiu fortes dores, como as de uma mulher em trabalho de parto. Um inimigo subirá como leão das margens do Jordão contra a fortaleza. Mas subitamente o farei correr dali e colocarei sobre ela quem eu mesmo escolher. Pois afinal, quem é semelhante à minha pessoa?
Ou quem pode me determinar datas? Quem é o pastor que me poderá desafiar ou resistir? Concluindo, pois, ouvi o que Yahvé preparou contra a Babilônia e o propósito que estabeleceu contra a terra dos babilônios, inclusive eles. Os menores do rebanho, crianças e idosos, serão arrastados. Certamente, por causa deles, suas pastagens ficarão arrasadas. A terra estremece diante do estrondo da invasão da Babilônia. Ouve-se o seu grito e o seu clamor entre as nações.